O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, condenou nessa terça-feira Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, o general Braga Neto, que foi vice na chapa dele na corrida presidencial de 2022, pelo uso eleitoral das comemorações do bicentenário da independência em 7 de setembro de 2022, o ano passado. O placar foi de 5-2 para torná-los inelegíveis até 2030. Além disso, Bolsonaro e Braga Neto foram multados em R$ 425.600 e R$ 212.800, respectivamente. Votaram pela inelegibilidade os ministros Benedito Gonçalves, Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes. Os ministros Raul Araújo e Nunes Marques, sempre eles, divergiram dos outros integrantes da corte. E, em seu voto, Marques defendeu a aplicação de multa de R$ 40 mil a Bolsonaro e a absolvição de Braga Neto. Você vê que até o Cássio Nunes Marques considerou que o Bolsonaro merecia a multa, né? Mas é aquela história de você escolher uma pena menor para ver se o sujeito se livra da pena maior. Tudo bem punir, mas não vai punir tanto, né? E vale lembrar que em junho o TSE já havia declarado a inelegibilidade de Bolsonaro até 2030 por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação em razão daquela reunião com embaixadores. Em relação ao Braga Neto, a decisão pode tirá-lo da disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro no ano que vem, como era planejado. E a defesa agora pode apelar ao TSE contra a condenação e ao STF em último caso. E o general afirmou em suas redes sociais que vai recorrer da decisão. Abre aspas, no dia de ontem, uma decisão do TSE nos julgou inelegíveis por 8 anos com aplicação de multas. Eu discordo da decisão e iremos utilizar, como sempre fizemos, de todos os meios judiciais e democráticos para provar e comprovar a lisura de nossas ações. Fecho aspas aí, uma declaração protocolar. Grebe, Wilson, né? Vou começar por você, por Brasília. Eu fiz vários comentários na época, eu acho que vocês também, sobre a instrumentalização política do 7 de setembro. Né? A discussão no tribunal era mais, como o Graeb apontou outro dia aqui no papo, pela aplicação da lei, pela dosimetria, qual seria a punição, em que houve uma instrumentalização política, isso é muito evidente para todo mundo que acompanhou. Aliás, hoje mesmo, de manhã, eu resgatei um tweet meu que era de 37 dias antes do 7 de setembro, mostrando que Bolsonaro iria raptar o 7 de setembro, porque isso já estava sendo preparado, foi premeditado. Né? Então, agora o Braga Neto é que acabou inelegível, ele que não estava até então, assim. Então me parece que a novidade foi mais por aí e chegou a conta, né, para o Bolsonaro pagar. Chegou uma conta de quase R$500 mil, não é, Felipe? No caso específico do Braga Neto, essa decisão ele tira o general da disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Né? Ele queria ser candidato, né? Tinha inclusive as bênçãos do Bolsonaro para isso, mas essa decisão, nesse primeiro momento, já tira o Braga Neto dessa disputa. Provavelmente, quem vai ser o nome ali do PL para disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro deve ser o Alexandre Ramagem, né? Ex-ABIN. Então, esse personagem que todo mundo já conhece. No caso do Jair Bolsonaro, Felipe, essa decisão ela é importante porque ela, basicamente, ela cria um obstáculo a mais para que o Jair Bolsonaro, em futuro, se livre dessa punição. Né? Afinal de contas, ainda cabe recurso. Então, você cria aí um portão a mais para que o TSE não faça a revisão desse tipo de pena. Porque a pena, de fato, como você falou agora há pouco, ela não é cumulativa, né? Então, são dois processos diferentes, mas ela não acumula. Então, são 8 anos de inelegibilidade, no caso lá da reunião dos embaixadores, e agora mais 8 anos pelo 7 de setembro. E teve um detalhe que chamou muita atenção no julgamento de ontem, Felipe, e os ministros deixaram isso muito claro, é que qual foi o erro específico do Jair Bolsonaro, além da questão dos gastos de 8,5 milhões com um evento específico do 7 de setembro? Foi o fato de ele automaticamente sair do palanque, né, da esplanada dos ministérios e já ocupar um carro de som ali perto da esplanada, ali mais precisamente perto ali no início da esplanada. Então, isso para os ministros configurou de fato o abuso, porque se ele tivesse, teoricamente, participado do desfile e tivesse feito um comício horas depois, não necessariamente naquele momento, talvez ele tivesse alguma chance de se livrar. Né?
Ali não, ali na verdade os ministros entenderam que o Jair Bolsonaro simplesmente ele se apossou do 7 de setembro e agora ele paga o preço por isso. E tem um detalhe, Felipe, que o ex-presidente da República, assim como aconteceu no caso lá dos embaixadores, ele também paga pelo conjunto da obra. Não é só ele ter cooptado, ter utilizado um evento cívico para promover uma campanha eleitoral. Os ministros, eles entenderam todo o processo, que vai desde o lançamento da campanha dele, as propagandas feitas pelas redes sociais, toda a mobilização que foi feita em torno deste evento específico do 7 de setembro, que acabou culminando com esse discurso na esplanada dos ministérios. Então, é um contexto. O Bolsonaro, mais uma vez, ele paga pelo contexto e o TSE, mais uma vez, eleva, né, o sarrafo em relação a crimes eleitorais, porque a mensagem que o TSE dá, nesse momento, com esse julgamento, é a seguinte: olha, se você realizar um evento público e instantes depois realizar um evento de caráter eleitoral, você será punido com a sua inelegibilidade, né? Você pode perder mandato. Essa foi a mensagem que o TSE estabeleceu ontem. Essa foi a mensagem passada pelos ministros do TSE ontem. Então, o TSE, como eu falei agora há pouco, mais uma vez eleva o sarrafo, cria aí mais uma situação que não vale só para o Jair Bolsonaro, mas também que vai ter impacto nas disputas por governo do Estado, prefeituras, etc. E agora o TSE, a gente tem que ver, Felipe, observar como é que o TSE vai lidar com casos parecidos em outras situações. Porque agora, vamos colocar um exemplo básico aqui, né? Se um evento, por exemplo, se um prefeito participar de um evento de comemoração, do aniversário da cidade, e no instante seguinte já promover um comício, por essa jurisprudência do TSE, esse camarada pode perder o mandato. Ótimo, então, ótimo, que o sarrafo fique lá em cima mesmo, é assim que tem que ser. Evento de aniversário, de alguma tradição, algum momento importante, marcante do país, isso é uma data nacional, uma data eventualmente local da cidade, do estado, e não tem que ser instrumentalizada politicamente por ninguém. O brasileiro tem que parar de tolerar, no sentido moral, evidentemente, a gente não está pregando nenhuma violência, que políticos façam essa instrumentalização de absolutamente tudo para tentar colher os louros, colher votos, fazer tudo de palanque. Ele é um empregado do povo que tem que cuidar da organização de algum tipo de celebração que faz parte da história daquele país, daquele território, daquela cultura, daquelas pessoas, né? Então, Graeb, tem um ponto aí que é positivo. Agora, obviamente, a gente vai continuar vigiando para ver se não vai ter duplo padrão. É isso, Felipe. E eu queria comentar um pouquinho sobre a questão do Braga Neto, né? Como é que por que o Braga Neto passou incólume pelo primeiro julgamento, aquele do encontro com os embaixadores, e acabou sendo pego nesse. Foram 2 desfiles de 7 de setembro e 2 comícios combinados. Um em Brasília, um no Rio de Janeiro. As características foram as mesmas. Tinha o palanque do desfile e 100 metros, 200 metros à frente ou distante, o palanque do comício, né? O Braga Neto participou dos dois desfiles e subiu nos 2 palanques. Foi apresentado, nos 2 casos, como companheiro do Jair Bolsonaro, nos 2 palanques, né? Como companheiro do Jair Bolsonaro na eleição. Esse aqui é o meu candidato a vice. E daí, os ministros, puxados pelo Floriano Marques, que foi aquele que teve, na nossa opinião, né, o melhor voto no primeiro julgamento, né? Nesse caso também, ele inclusive causou a mudança de voto do Benedito Gonçalves. Benedito Gonçalves, que era o relator desse processo aqui, ele tinha absolvido o Braga Neto no primeiro momento. Depois de ouvir o voto do Floriano, ele mudou de ideia e acompanhou. O Floriano disse, olha, ele se beneficiou dos eventos. Ele subiu no palanque, ele foi apresentado para o povo todo, para o povaréu que estava ali.
misturado acompanhando um evento eleitoral e uma festa cívica, aquele bololô, ele foi apresentado como uma figura política importante do país e da eleição. Ou seja, você não pode separar. Ele teve ganhos pessoais. O ganho de capital político para uma eleição futura. O sujeito vai ser prefeito do Rio de Janeiro. Ele ganhou capital político com a instrumentalização daquele evento cívico, o evento que pode reunir até milhões de pessoas. Né? É isso que ele estava querendo dizer. Exatamente. Fala, fora a exploração das imagens que vieram depois, acabaram suspensas, mas, quer dizer, chega a milhões mesmo que não estejam presentes lá fisicamente. E imagina, né, se não tivesse acontecido nada disso, vamos supor que o Bolsonaro tivesse sido elegido. Alguém acha que essas imagens não seriam utilizadas para a eleição do Braga Neto no ano que vem? Braga Neto no palanque ao lado do Bolsonaro, levantando a mão, discurso, olha aqui o meu candidato a vice. É óbvio que isso ia constituir capital eleitoral para ele. Então foi esse o raciocínio dos ministros, faz todo sentido. E eles disseram, não é o fato do Braga Neto, não haver sinais de que o Braga Neto participou ativamente da organização do evento, que ele apenas concordou com a realização tacitamente e tal. Isso não basta para eximi-lo da pena, porque ele ganhou algo com essa história toda. Exatamente. Foi assim. E se o sujeito tem, né, um senso de moralidade pública mais elevado, ele não admite aquilo. Então saio da chapa, abandono, não sou mais candidato a vice. Eu não vou instrumentalizar, não vou tentar me beneficiar eleitoralmente de um bicentenário da independência do Brasil. Que falta, né? A gente nem considera essa hipótese, porque falta essa fibra moral para muito político, para se voltar contra o líder do grupo ou do campo ideológico. Eles vão aceitando toda a sujeira e tal. Aí depois que ele fala, não tive nada com isso. Como não teve nada com isso? Se não tivesse, teria mostrado lá. E eu acho que vale a pena, para pontuar, para concluir essa pauta, é o seguinte, é o raciocínio bolsonarista por trás de toda essa organização. É aquele negócio, o sujeito tem um eleitorado, até por rejeição ao seu adversário. Ele está num período eleitoral em que ele vai para as ruas e ele é aplaudido, abraça, tira selfie, se junta ali militando, se junta massa de manobra, se juntam eleitores, que é sempre tudo meio junto e misturado. E o sujeito pensa assim, não vão me punir nesse momento. Eu tenho muita popularidade. Então deixa eu esticar a corda aqui, porque eu vou me beneficiar disso. E se eles resolverem fazer isso, alguma coisa contra mim, ainda reforça o meu discurso de que eu estou sendo perseguido, etc. Então eu vou e poso de vídeo. Esse é o cálculo que se faz para o uso eleitoral do 7 de setembro. Aí depois vem a punição e vem, evidentemente, todo esse mimimi. Mas me parece que o Bolsonaro não esperava, quando estava se preparando para aquilo, que fosse perder a eleição e que, perdendo, fosse ser alvo de uma decisão mais gravosa. Ele esticou a corda de propósito para tentar se beneficiar, contando com uma certa, não é prudência a palavra, com um certo receio dos tribunais de puni-lo diante de tamanha popularidade que ele tinha alcançado.